Nós estamos sofrendo uma reação violenta, né, do pior da sociedade, dos mais conservadores, dos mais hipócritas. Violência na família sempre teve, incesto sempre teve. Né? Isso relaciona ao fato de que a nossa família é uma família patriarcal, ao controle, ao fato de que, né, quem tem condições pode fazer um aborto com boas condições, quem não tem, cada vez fica mais caro, cada vez mais precário e tal, são os pobres. Né? O juiz tinha perdoado um homem que esfaqueou e reconheceu que esfaqueou a mulher por questão de ciúmes, dizendo que era um crime de honra. Isso já acabou, nós temos feminicídio. E o argumento horroroso, o que mostra o que é esse judiciário também no Brasil, é a questão do controle do corpo da mulher, é a questão do controle da sexualidade da mulher, né? A questão da submissão à mulher, porque nós vivemos, pode-se dizer que isso aqui é uma ordem patriarcal. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um mundo branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sinal. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast da Janela Lateral. Eu sou a Ana Araia e estou aqui com a Ana Nóbrega e a Vanessa Pinto Moraes. E hoje realizaremos a primeira entrevista sobre aborto legal no Brasil. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Lígia Quartim de Moraes, graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e pós-graduação no Chile e na França, doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo. É socióloga e professora da pós-graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Campinas e atua principalmente com os temas de movimentos sociais, família e gênero, direitos humanos, memória e política. A professora Maria Lígia também é pesquisadora do PAGU, o Núcleo de Estudo de Gênero da Universidade Estadual de Campinas e do Grupo Família, Gênero e Sociedade do CNPq. Boa tarde, Maria Lígia. Agradecemos a sua participação no programa. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, meninas. É um prazer, quer dizer, o tema é penoso, mas é um prazer estar com vocês. Então vamos começar as perguntas. A primeira pergunta é: a família está associada geralmente a um ambiente de segurança e educação. No entanto, a maioria dos estupros e assédio com menores de idade ocorrem dentro de casa. Você poderia comentar sobre esse papel dicotômico da família? Pois é. Você mesmo já mostrou a contradição. A forma que nós temos de nos organizarmos é como família, certo? E o endeusamento vai por conta da ideologia. Porque você veja, quando a gente fala família, a gente já está pensando papai, mamãe e filhinhos. Na verdade, você tem vários sistemas de parentesco, né? Você tem, ao longo mesmo da história da humanidade, o conceito de família mudou. Né? Rigorosamente falando, essa ideia de casamento indissolúvel, de obrigações entre homem e mulher, de proibição de... tudo veio do Concílio de Trento, de meados do século XVI, 1554, 63, que é o Concílio de Trento. Então, você vê como já um conceito que não correspondia a como é que os camponeses viviam, né? Então, muito bem. O que nós temos hoje? Né? Nós temos hoje, primeiro, que se você for ver a evolução dos últimos 10, 20 anos, a quantidade de famílias que a gente chama de monoparentais, isso é, da criança com um só pai ou a mãe, normalmente são as mulheres que cuidam, né? Ela não para de crescer. A nova forma das pessoas, digamos assim, viverem, tem uma quantidade de gente que mora sozinha, por opção. Tem uma quantidade de gente de mulheres que resolveram ter filho, o que era uma coisa impensável, né? Antigamente assim, mulher casou, não teve filho, coitada e tal, né? Como se... Então, assim, a realidade atual está desfazendo muito dessas ideologias. A própria questão do aborto, a proibição do aborto, ela foi sacramentada pela Igreja Católica no Concílio de Trento, que não podia nem abortar, nem infanticídio,
E rigorosamente havia um controle também de não haver nenhuma forma de anticoncepcional. Não sei se vocês conhecem o trabalho da Silvia Federetti, né? É um trabalho interessante, porque ela mostra exatamente como esse período, isto é, no meados do século XVI, que começa todo o desmantelamento da economia feudal, como aos poucos a economia camponesa, que não separava família de casa de trabalho, ela vai sendo arrebentada, né? Porque os mais fortes vão tomando conta da expropriação da terra e tal, que acontece até hoje. O que nós estamos assistindo hoje? Né? Isso que o Marx chamava de acumulação primitiva. A gente está assistindo hoje, isso é, impedir que o produtor tenha acesso a... O que o camponês vive? Né? O que o lavrador precisa da terra. Não tem a terra, vai lá, vai para a cidade desesperado, vira o uberizado. Então, se você pensar que todas as circunstâncias, violência na família sempre teve, excesso sempre teve, né? Isso é relacionado ao fato de que a nossa família é uma família patriarcal, é uma família que parte da desigualdade dos lugares. Eu assisti ontem, que eu fiquei escandalizada, um vídeo do Macedo, me chama Edir Macedo, dizendo por que ele falou, por que as filhas não deviam estudar, além do colegial. Porque senão, como é que o marido... Isso falando assim com ela lá, porque senão, como é que o marido ia... o marido tem de ser o cabeça da família e ele tem de ser mais preparado que a mulher. Então, no fundo, o próprio Edir reconhece que as mulheres têm tanta capacidade quanto os homens, e que para não, né, subjugar, não poderem ficar em igualdade, elas não têm educação. Anos, séculos de impedimento que as mulheres tivessem educação. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai ligando, não é um fio ou a questão do aborto, é a questão do controle do corpo da mulher, é a questão do controle da sexualidade da mulher, né? A questão da submissão à mulher, porque nós vivemos, pode-se dizer que isso aqui é uma ordem patriarcal, né? Em que o homem né? O macho alfa, como é que a Eliette falava? Poder do macho. Agora, se você pensar o seguinte, que com o movimento feministas, com o empoderamento das mulheres, com as mulheres cada vez mais mostrando que tem tanta competência quanto, quando, sei lá, 50 anos atrás, você precisava pedir desculpa por falar, não é? Qualquer mulher que fosse trabalhar, puxa, coitado, o marido não sustenta, então, é solteira, tem de se virar, coisas assim, certo? Hoje, não. Então, eu estou querendo falar do aborto, do que acontece com a violência sexual na família hoje. Por que aumentou? Por que aumentou o feminicídio? Porque o macho alfa, que foi educado para ser o macho alfa, o suporte da família, já não consegue nem trabalho, quanto mais ter suporte, né? O macho alfa tem de estar, não é? Quer dizer, sobre quem que ele vai exercer o poder? A Rita Segato tem toda a razão quando ela fala: o estupro não é um ato não é um ato sexual, é um ato de violência. Quer dizer, a violência maior, a mais absurda, a mais bárbara, é a violência que você comete contra uma criança e, principalmente, de um parente cometer contra uma criança. Psicologicamente, sempre o estupro é estupro, mas é menos grave que fosse um desconhecido do que fosse um parente que ela confia, um pai, um padrasto, um tio, não é? Então, você vê o escândalo da situação, primeira parte, é isso, não é? Até a própria Damares, vamos dizer que ela é uma pessoa totalmente... não se pode confiar nela, né? Eu tenho horror a essa mulher, mas suponho que a narrativa dela sobre estupro seja verdadeira, e eu acho que é. Eu acho que é. Né? Tudo bem, ela falou que é, vamos dar um crédito, que é verdade. Quer dizer, ela foi estrupada na casa dela durante 4 anos, 2 anos por um pastor e 2 outros anos por outro, né? A ponto tal que ela quis se matar. E ela é pastora, quer dizer, é um complexo, é uma loucura elevada à enésima potência, certo?
Então, assim, sim, a violência é doméstica, você até tem violência física de mães, quando não estou dizendo que as mulheres sejam maçantes, mas a violência sexual, na esmagadora maioria dos casos, é dos homens contra as meninas, contra as mulheres. Né? Então, a violência tem uma explicação sociológica, certo? Agora, o escândalo é que mesmo uma sociedade atrasada como a brasileira, né, porque nós somos um dos países mais desiguais do mundo, eu sempre digo isso, né, a ditadura teve, o exílio teve uma coisa de bom, que foi conhecer outras sociedades e perceber até que ponto o Brasil é abominável, nossas relações sociais são abomináveis. Como a desigualdade, como é o machismo, como é o cafajestismo. Tudo isso que nós estamos vendo agora estava aí o tempo todo. Né? Essa violência, né? essa falta de empatia. Então, o que acontece? Você veja o grau da loucura. Quer dizer, de um lado, estão menos as pessoas, os chamados evangélicos, os amantes de Deus, estão menos preocupados. E, perdão, não foram só os evangélicos, né? Porque teve um padre católico que falou, ela gosta, ela gostou, ela foi cúmplice, né? Teve de tudo. Teve uma promotora, quer dizer, o pior, essa gente é o pior. Essa gente é o esgoto da sociedade, essa gente é horrorosa. Né? Durante anos eu fingi que essas pessoas não existiam, porque é horrível ser confrontado a esse tipo de discurso, a esse tipo de gente. Então você tem, sim, como dizer, um dispositivo legal que permite. Você tem um problema médico, que uma criança não tem condição de uma gravidez normal, certo? Está tudo dado e você vê, quer dizer, uma infâmia dessa, como alguém que está no posto de, como é que é, cuida das Secretaria das Mulheres e Direitos Humanos, pratica o que praticou. A Damares devia estar, né, devia ter sido processada, né, devia estar até com prisão domiciliar, no mínimo, porque é uma vergonha, é uma violência o que ela fez. Né? Nós estamos vivendo violência através de violência. Eu li hoje no jornal uma notícia que mostra o retrocesso que nós estamos vivendo. Né? Tem até um nome, eu não gosto de nome em inglês, mas é um backlash, quer dizer, está havendo reação. Nós estamos sofrendo uma reação violenta, né? Do pior da sociedade, dos mais conservadores, dos mais hipócritas. Hoje, o Supremo Tribunal, STF, por causa do voto do Toffoli, né? Aquele que é o, não vou dizer a palavra, mas enfim, é o submisso ao Bolsonaro. Essa figura teve a coragem de votar contra a anulação de um júri que tinha, o júri tinha perdoado um homem que esfaqueou e reconheceu que esfaqueou a mulher por questão de ciúmes, dizendo que era um crime de honra. Isso já acabou, nós temos feminicídio. E o argumento horroroso, o que mostra o que é esse judiciário também no Brasil, é que, bom, mas a lei disse, né, a gente, em geral, não se pode mudar uma sentença do júri, parará. O Barroso falou em contra, mas pela maioria, né, pela maioria dos cafajestes, né, Toffoli a cabeça, foi absolvido. Quer dizer, o cara esfaqueia a mulher está no hospital, mas ele é absolvido. Então, assim, cada uma dessas contas é uma, digamos assim, uma pontinha, né, do iceberg. Indica, né, o vazio, o pavor, né? Não é queimar a Amazonas, é queimar o Pantanal, é o cinismo, a hipocrisia, e é conservadorismo, certo? Então, assim, você não, né, diria que é um bloco. Você mexe aqui, mas volta lá. Eu vi uma coisa que me assustou, porque é verdade, que alguém falou, um desses comentaristas falou, olha, até pode ser que o Bolsonaro não seja eleito, mas os evangélicos ficam. A bancada da bala fica, a bancada do boi fica, a bancada evangélica fica. Essa é a nossa realidade, né? Eu não devo viver muito mais, mas acho que vocês vão pegar uma porcaria de um mundo que eu lamento sinceramente. Eu fiz o meu melhor, acho eu.
Bom, você veja como essa é uma questão que me deixa fora de mim, porque eu não consegui nem respirar. Na sua opinião, quais são os principais tabus em torno da educação sexual no Brasil, pensando no ambiente escolar e familiar? A intolerância, a fantasia de que não é, só há um tipo de casamento, que mulher nasceu para, como diz o Macedo, para ser suporte da coisa do marido, quer dizer, é o modelo mais tradicional, esse que é o tabu. E como é que você faz para conseguir adesão, né, das pessoas contra uma educação sexual, contra uma educação mais aberta? Dizendo mentira, dizendo que o Haddad defende que não tem isso, quem quiser, cada um que escolhe o que quer ser, como é que é? A história da mamadeira de piroca, enfim, são fake news. Então você envenena o ambiente, certo? E mais, o nosso povo é conservador, não tem nenhuma dúvida disso. Tem uma série de coisas que escandalizam, certo? Né? Aliás, tem coisas assim, tem cenas, aquelas mulheres de biquíni no Leblon, não é? Aquela hora da noite, aquilo me escandalizou. Falei, pô, mas esse cafajeste assim, né, no inferno, coisa horrorosa, uma degradação, né? Provavelmente elas acham que isso aí que é o feminismo, é o antifeminismo, né? Então, eu acho que você manipular esse conservadorismo, certo escândalo que algumas atitudes causam, e desinformar, né? Desinformar. Na verdade, aquelas crianças cujos pais são normais, elas já deviam ter em casa essa educação, no sentido de que quando a criança pergunta tal coisa, você responde, não tem o dia. Agora, filhinha, vem aqui, mamãe vai contar o meu segredo da vida. Não, porque as crianças vão perguntando, né? Certo? E ali, desde a ideia de como é que nasce, as crianças até todas sabem, né? Vendo coisa. Então, assim, é mais hipócrita, porque as crianças têm acesso a conteúdos que eu acho que às vezes erotizam demais, são chocantes para uma criança, e aí tudo bem. E aí, quando penso uma educação, não é, pedagógica, com pedagogia adequada, com nível adequado de compreensão, aí não pode. Escola sem isso, escola sem aquilo, né? Tudo que é escola sem, na verdade, é escola com alguma outra coisa. Então, é a escola com criacionismo, né? É a escola com terraplanismo, né? É isso, quer dizer, é um atraso, certo? Nós já temos um péssimo ensino, que cada vez está pior o ensino público, mas não, pelo menos é o ensino público. Aí vem essa imoralidade do Dória de querer, não, agora a gente dá uma bolsa, cada um escolhe a sua escola. Isso é uma piada, né? Aí vem uns que dizem, a criança pode ser educada em casa. Isso é imoral, isso é obsceno. Criança precisa de contato de outras crianças. Você imaginou essa menina que foi estrupada se não tiver, se não tiver nenhum contato com outras crianças? Porque a escola é um lugar também onde as crianças, a maior parte das crianças comem e é onde também os professores, pedagogos podem testemunhar qualquer violência, né? Então, eu sou um bom ensino, né? Acho que das coisas, né? Não sou fã da Marta Suplicy, mas acho que a questão do CEL foi excelente. O CEL devia ter, né? Devia ser espalhado, é um modelo de educação. Então, assim, não é dizer que a gente não tem opções, certo? A gente tem opção daqueles né, que enxergam a população, que estão preocupados com a questão social, e você tem a opção do mercado, o senhor mercado, né? Então, é privatizar tudo, dar uma bolsa creche, né? Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer, você dá 100 mil reais, a pessoa vai conseguir uma creche aonde? Para quê? Vai ser alguém, uma outra amiga que vai enfiar 40 crianças, sei lá quantas crianças, né? Porque o que 100 reais? Então, assim, nós vivemos um momento imoral, né? Imoral de todos os pontos de vista, as coisas são ditas, certo? E aí é interessante, né? Quer dizer, uma sociedade obscena que a única coisa que ela se opõe é uma educação de boa qualidade, que esclareça as questões, né, de gênero, sexualidade, uma educação aberta, crítica, para você ver. Faz parte, é o mesmo pacote. Sim. E agora a próxima pergunta também tem um pouco a ver com isso. Diga.
De que forma a educação sexual poderia auxiliar as crianças e os adolescentes a reconhecerem situações que podem ser consideradas abusivas com um adulto? Eu não sou uma especialista, né, em educação sexual, mas é interessante que a própria Damares, vou citá-la mais a segunda vez porque é problema, disse: meus pais eram muito ignorantes e nunca me ensinaram nada, né? As crianças deviam ser educadas, ela, a palavra dela, né, para entender quando isso não pode. Sim, eu acho que você tem como explicar, que é um certo tipo de carinho, né? Um certo tipo de coisa que não tem a ver, que isso não é importante. Porque as crianças, a criança tem uma ingenuidade, mesmo que aquilo, ela não sabe, especialmente quando vem das pessoas, dos familiares, né? Porque já é grave do primo, do priminho um pouco mais velho, agora no caso do tio, do irmão, do pai, né, nem se fale, certo? Porque aí você põe tudo, incesto, mais violência, mais... você arrebenta a ideia de proteção que a criança necessita, certo? Então, assim, eu não sou exatamente, eu acho que tem N pessoas que podem responder isso com muito mais... de um lugar muito mais pedagógico, mais correto e tal, mas é questão de bom senso, tá? A próxima pergunta já é mais focada na questão da menina de 10 anos. Pensando especificamente nesse caso, de um lado nós vimos grupos evangélicos rezando para que o aborto não fosse realizado, e do outro lado um grupo de feministas gritando palavras de ordem e afastando o grupo dos religiosos. Qual é o peso simbólico dessa cena? O peso simbólico dessa cena foi, primeiro, mostrar que é apoio. Porque quem chegou primeiro foram os evangélicos. Quem estava chamando de vadia, vagabunda, não sei o quê, foram os evangélicos. As feministas foram lá para dizer, não, essa criança é vítima, né? E nós estamos aqui apoiando essa menina vítima de uma violência. E, de uma, não, de várias violências, que é a violência do estupro, a violência de todo o processo, a covardia lá do pessoal do Espírito Santo, que a coisa acabou indo... A covardia da Damares, da Sarah Winter, né? Sarah Winter, entre aspas, né? Essa figura horrorosa, essa mulher, né? Cujo próprio irmão falou, ela não cuida do filho, vem aí, já fez vários abortos, não cuida do filho, vem aí dar alma de santa, certo? O problema dela, né? Acho que todo mundo tem direito a fazer aborto, não estou condenando, o que eu tenho horror é da hipocrisia. Certo? Então é isso. Você tem um bando de hipócritas rezando, coisa assim. Quer dizer, que merda de religião que eles têm? Que merda de caridade é essa, né? Não é Cristo, não foi aquele que não falou atire a primeira pedra? Não foi aquele que foi lá amparar a Maria Madalena? Quem é essa gente? Quem são eles para ir lá fazer isso? Né? Não tem vergonha na cara, não tem o mínimo de empatia humana, né? Foi das piores cenas que eu já vi na minha vida, tá certo? Quando eu via aquele bando de gente doida, histérica, horrorosa lá, rezando e tal. E não foram só os evangélicos. Quem foi lá foram os evangélicos, que é a tropa da Damares, a tropa, como diz, são os pitbulls, e as pitbulls da Damares. Mas os comentários também de uma eu acho que era uma promotora, não sei quem é, mais de o padre, aquele padre também, fabuloso, que pôs. Houve consentimento, ela queria estar 10 anos, consentimento, tá bom. Então, assim, você entende? Quer dizer, não há palavras, né? Não há palavras. Eu acho que. E eu acho que foi pouco a questão. Foi pequena reação até. Essa não é uma questão das feministas, essa é uma questão de todo mundo. Que as feministas lá, maravilhoso, é uma questão de todo mundo. Agora, eu conheço um grupo que está fazendo uma ação cautelar contra a Damares e contra a Sarah Winter. Pessoal de advogados aqui de São Paulo. Né? Se vocês quiserem, até eu mando para vocês os termos em que isso está sendo feito. E é isso que tem de ser feito, né? Quer dizer, os advogados fazem o que eles podem fazer, os médicos protestam e reforçam a posição do seu colega, é isso que tem de ser feito. Né? Quando você tem essa... nem sei o que dizer, esses sub-humanos, né? Em parte, você já meio que respondeu, mas seria focando nas ações feitas pela Damares e pela Sarah Winter. Então,
pensando nessas ações, realizando uma missão institucional para impedir o aborto, vazando a identidade da criança, chamando a Sarah Winter, o que essas ações podem nos dizer? Não, é o que eu te falei. Elas têm de sofrer as penalidades da lei. Assim como o aborto da menina foi protegido pela lei, a Sara e a Damares romperam com o princípio básico do ECA. O estatuto protege, mas protege mesmo, né? Quer dizer, elas foram, pelo ECA, as duas já deviam ter sido processadas, o processo já devia estar. E eu acho que vai rolar esse processo. Tanto é que a Damares faz agora o mal escondidinha, né? Então, essa vergonha que foi revelada hoje, todo o dinheiro que ela tira das empresas, inclusive do Banco do Brasil, de empresas públicas e privadas, para canalizar para grupos que não sabem nem quem são, de evangélicos, né? Isso foi amplamente... Isso ela continua fazendo. Né? A gente não, é melhor nem, digamos assim, a gente prefere nem saber de toda a maldade que está sendo feita, todo o horror, do desmonte que estão fazendo. Isso é uma questão. Mas, publicamente, o que eu vi, ela foi dizer, não, mas ela só retransmitiu, não foi dela que partiu. Não, já foi feito o rastreamento. Partiu, sim, da tropa dela. Claro que partiu da tropa dela, não tem dúvida. Né? Eu realmente vou mandar para você essa cautelar desse grupo de advogados, são ligados à questão da democracia e tal, porque eles historiam tudo que aquilo constitui crime no ato da Damares e Cia. E minha filha, né? Ela fala é mais que fosse filha. Realmente, que família, viu? Essa sim é uma família desequilibrada, alucinada, psicótica. Essa pode-se dizer que é uma família desestruturada. Aliás, nós, né, entre milicianos e fanáticos religiosos, né, nós estamos vivendo o reino da desagregação, do ódio, da ignorância. Muito triste. A gente ri para não chorar. Bom, a próxima pergunta. O governo recentemente baixou 2 portarias sobre o aborto. As novas imposições incluem o dever dos profissionais da saúde de informar as autoridades sem considerar as vontades da vítima e abriu a possibilidade da mulher visualizar o feto por ultrassonografia. Podemos falar em criminalização do aborto e retirada da capacidade de escolha das mulheres depois dessas portarias serem liberadas? Bom, vamos falar a verdade, a criminalização do aborto continua, existe, sempre existiu. Né? Essas são algumas exceções, né? muito, muito tênues exceções, ao controle, ao fato de que, né, quem tem condições pode fazer um aborto em boas condições, quem não tem, cada vez fica mais caro, cada vez mais precário e tal, são os pobres, né? Por mais que os pobres sejam, né, grande parte das mulheres pobres estejam sob a tutela dos evangélicos, são elas que vão sofrer as consequências disso tudo, são principalmente elas que vão sofrer. Né? Porque há vários canais das feministas, há canais de quem tem dinheiro, há os médicos para as ricas. Você pode até, antigamente, agora não pode tanto, mas, sei lá, tem até a Uruguaia, a Argentina vai rolar, já tem uma quase legalidade, né? Na Europa inteira o aborto é permitido, mas você tem dinheiro para fazer essas viagens, para você ter esse conforto. Então é o seguinte, dentro de todas as restrições, né, do aborto, essas é a cabeça do... É interessante, porque o sujeito é um miliciano, né? Então a ideia toda é essa, está aqui o Foucault, né? Vigiar e punir. Então a vítima a pobre da vítima né, criminalizada, tem que ter alguém lá falando. Agora, eu entendi que isso não passou, que isso não... Né, essa é uma infâmia que não vai passar. Essa do médico ser obrigado a avisar a autoridade, eu entendi que isso aí não está certo, digamos assim, não está já valendo, certo? Mas é isso. Não é que criminalizou agora,
está criminalizando, está regredindo. Houve um momento, eu tenho dados aqui, no censo 94, 5, que você tinha um grosso digamos assim, aumentava o número de pessoas que achavam que devia liberalizar o aborto, né? Vou chamar afim, a política de escolha e tal. Hoje, eu tenho medo. É que nem a história do divórcio. O divórcio só existe no Brasil porque um ditador, para não dizer que a ditadura não fez nada, né? Um ditador protestante, para entrar em choque com a Igreja Católica, já havia um projeto do Nelson Carneiro que rolava, nunca passava, ele fez passar na marra, né? Talvez se a gente fizesse fizesse uma eleição, alguma coisa, voltava. O aborto era. Bom, não porque os evangélicos. Aborto, perdão, não, o divórcio. Não, isso acontece porque os protestantes e os evangélicos justamente divorciam. Então, isso só é uma coisa que incomoda a Igreja Católica. Mas é isso. Quer dizer, nós não vivemos no Estado laico. Essa que é a verdade. Nós estamos vivendo num Estado cujo o poder dos evangélicos é muito grande. Eu só queria falar, quando eu estou falando da questão do poder dos evangélicos, né, reacionária por reacionária, a doutrina da Igreja Católica é tão reacionária quanto. Qual é a diferença? Né? Eu acho que é importante ressaltar isso. A maior parte dos católicos que eu sempre conheci, eu estudei 12 anos em colégio de freira e tal, tinha doutrina, tinha uma certa pressão, mas também assim, não havia controle sobre a sua vida, sobre se você ia à missa ou não ia e tal, fora quando você estava na escola, que você era obrigado a ir à missa na escola. Muito bem. Qual é a grande diferença com relação aos evangélicos? Os evangélicos têm uma proposta global, isso é uma proposta de vida em comunidade, né? Então, quem está numa igreja, por assim dizer, em geral, essa igreja está localizada num espaço determinado, que as pessoas se conhecem, se ajudam. Então, se você é pobre, se você mora na periferia, né, e que tem lá, primeiro tinha o tráfico, agora tem o tráfico e a milícia, né? O próprio Estado, que seria a presença do Estado, que é inexistente, quando vai lá para baixar o cacete. Então, você não tem nenhum tipo de amparo. Os evangélicos estão dando esse amparo. Esse trabalho de estar junto com a comunidade é a grande força do evangélico. E o evangélico, né, fala, você vai votar nesse, votar naquele. As pessoas votam. É simples como isso. Certo? Então, aí é que está, eu acho, o poder corrosivo das várias facções evangélicas. Você vê nos Estados Unidos. Quer dizer, os evangélicos constituem o grupo mais retrógrado. Ele pode ser até o mais explorado, como é no Brasil, porque são os pobres. Mas ele é o maior retrógrado em termos de costumes. E esse grupo que fortifica a extrema-direita, que não faz política social, que não gosta de pobre, mas não importa. Então, você veja a questão nos Estados Unidos, claro, os Estados Unidos também está ligado à questão do poder branco, mas você veja se o Trump tem se é conservador em alguma coisa, né? Eu quero um canalha, cafajeste, horror, né? Está pouco se lixando com a pureza, com isso, com aquilo. Mas ele vai pôr, agora, como substituto da grande juíza, ok, uma histérica, super conservadora católica, porque lá é para valer a coisa assim, né? Tem 7 filhos, padrão de não sei o que lá, e o pior é que ela tem só 40 e poucos anos, e lá o cara fica, não é que nem aqui, ao menos aqui, quando chega uma certa idade, 75, acabou o período. Lá não, vai até 100 se viver. E essa mulher é que vai ser a nova juíza do Supremo americano. E desse ponto de vista, nós estamos até melhor que os americanos. Então, uma das grandes conquistas que foi o aborto, ele já falou, ele vai pôr isso em questão. É claro que tem toda uma discussão, que lá é um Estado, lá é uma, digamos, a Constituição americana, a organização política americana permite que os Estados decidam por si.
Mas os Estados Unidos, que já está dividido, vai ficar assim, o atraso, aonde, né, os negros continuam sendo linchados, não tem aborto, os supremacionistas brancos, os evangélicos dominarão, e os estados abertos, tal. Eu prefiro o lado dos abertos, né, que recebe todo mundo, eu prefiro ficar nesse lado, que são abertos, né, que tem tolerância. Eu prefiro que o lado dos tolerantes vão ficar do lado dos intolerantes. E é assustador o grau de divisão dos Estados Unidos. Né? E é assustador também o grau de divisão que está o Brasil. Bom. Daí a última pergunta, acho que já vai retomar bastante os temas que você falou, também envolve o conservadorismo no Brasil, mas falando da América Latina no geral, o aborto ainda é bem restrito, focando na maioria das vezes em casos de risco à vida da mãe e de estupro. Falando especificamente da sociedade brasileira, quais são os principais entraves para o debate legal do aborto avançar? Acho que já está um pouco encaminhado. E por que a ideia do aborto legal, seguro e gratuito causa desconforto? Porque nós vivemos sobre a coisa mais atrasada da Igreja Católica somada à coisa mais atrasada dos protestantes. Porque se você pegar lá que eu falei para você do Concílio de Trento, por que teve o Concílio de Trento? Porque os protestantes não acreditavam, achavam que o casamento não era sacramento, Maria não era Santa Maria, e coisas assim. E o casamento não era insolúvel. Em oposição, fora todas as críticas da bandalheira, que era a Igreja Católica e tal, as indulgências vendidas. Vamos deixar esse lado, vamos pegar mais ao lado da gestão da família e da sexualidade. Os protestantes sempre foram muito mais abertos do que os católicos. Você veja, a Inglaterra, né, em 1966, porque é um país protestante, tem uma outra cabeça. Em 66, ainda, a homossexualidade era punida, era criminalizada. O cara homossexual ia para a cadeia. Em 66, os ingleses aboliram, descriminalizaram a homossexualidade e descriminalizaram o aborto, em 1966. Se você pegar todos os países em que a religião, que são laicos, em teoria, mas que a religião predomina, né, a protestante, são muito mais igualitários entre homens e mulheres do que essa droga da Igreja Católica e da coisa, né, e da matriz hispânico-portuguesa. Porque as sociedades atrasadas, a portuguesa, né, agora melhorou um pouco, mas há anos de ditadura, Salazar, Franco, né, são retrógrados. E é o cristianismo mais nojento, mais conservador, é o catolicismo espanhol. É horrível, abominável. Bom, você pega isso, foram eles que conquistaram as Américas, certo? Fora os Estados Unidos, né, que aí também são protestantes. Os nossos evangélicos somam o atraso dos católicos ao atraso dos protestantes. Enfim, eles pegaram o pior de tudo, né? Então, são ignorantes, quer dizer, o evangélico, não é a diferença de outros ramos do protestantismo, que são cultos, tal, é uma coisa histérica, né? Pouco lembra essas coisas de possessão, quer dizer, tem um pouco de tudo que é doido, assim, que, né, é um mix de baixo nível, né? Isso. E é o que prevalece. E cresce. Estava lendo um trabalho que tem evangélicos enfim, que são descendentes de japoneses, que viajam para o Japão para converter. Olha, o Japão, que é um país realmente que não é budista e tal, mas tem os nossos como é que chama? Eu esqueci, enfim, não importa. Os nossos trabalhadores japoneses que estão lá no Japão se convertem aos evangélicos. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória.
pássaro, vejo uma grade no velho cinema.